Olá meninos, espero que vocês estejam bem. Nós estamos aqui de novo, né, nessa gravação, falando com vocês através do amor de Deus, né, daquilo que Deus tem feito sobre as nossas vidas, né? E essa é a nossa segunda aula. Semana passada nós tivemos a gravação da nossa primeira aula, onde nós falamos sobre o Evangelho, sobre o amor de Deus, sobre como nós temos a nossa responsabilidade, né, de nos voltar para Deus novamente, de nos conectar com Ele de novo, porque em Adão nós fomos totalmente separados dele, mas é um Deus tão grandioso e misericordioso que nos deu Jesus, que nos apresentou Jesus através da Bíblia. E quando nós cremos na Bíblia, cremos no amor de Deus, nós sabemos que assim nós conectamos com o Pai novamente e recebemos o amor dele e a nossa dívida, ela é perdoada, né? Eu espero que se você ainda não acessou a primeira aula, você vá lá no primeiro vídeo e conecte o seu celular, peça o seu pai para poder mostrar para você ou a sua mãe ou algum adulto, né, para que você acesse a primeira aula onde nós vamos falar justamente sobre isso, sobre o Evangelho, sobre o amor de Deus, sobre como nós podemos nos voltar para Ele, para o Criador e como a palavra de Deus, verdadeiro e fiel, nos apresenta o Evangelho, as boas novas de Jesus. Hoje nós estamos então na nossa segunda aula e eu espero que vocês entendam, né, exatamente como Deus ele se apresenta a nós, como Deus, como Criador de todas as coisas, quer que nós nos relacionemos com Ele. Mas antes de tudo nós vamos orar e pedir para que o Espírito Santo venha fazer com que nós entendamos aquilo que Ele quer falar nos nossos corações. Então eu quero que você agora feche os seus olhos, se concentre, que nós vamos agora falar com o nosso Deus, o nosso Criador. Pai, em nome de Jesus, eu coloco cada pré-adolescente no teu altar. Eu peço em nome de Jesus que eles estejam, ó Deus, sendo guardados pelo Senhor. Que eles tenham, ó Pai, em nome de Jesus, entendimento da tua palavra. E que o Senhor possa, ó Deus, através dessa segunda aula nossa, abrir o entendimento e o coração de cada um deles, para que eles possam compreender como o Senhor é bondoso, como o Senhor é maravilhoso, criativo, mas o Senhor também é um Deus justo, um Deus, ó Pai, que também olha para nós, ó Pai, com amor, mas também é um Deus de justiça. Nos ajude a compreender aquilo que o Senhor quer de nós, transforma o nosso coração, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, continuando a nossa aula, hoje nós vamos para um tema que é o seguinte: Deus, o Criador. Deus, o Criador justo. Nessa segunda aula, eu quero conversar com vocês a respeito da noção que muitas pessoas têm sobre Deus. Talvez você tenha ouvido falar muito em Deus, como eu disse na primeira aula, em sua casa, os seus pais, seus avós, na escola dominical, né, propriamente, como a gente tem um contato muito direto falando sobre Deus, sobre o amor dele. Você conheça Jesus, mas muitas pessoas têm uma noção diferente, equivocada e até mesmo errada sobre quem é Deus, né? Muitas pessoas pensam que Deus é aquele velhinho, bonzinho, que não liga para os nossos erros, que está sempre pronto a passar a mão na nossa cabeça, é aquele que não recrimina, que não precisa corrigir, que ele é sempre ali num cantinho, né? Na hora que a gente precisa, a gente vai lá, fala com ele, mas ele também não importa se a gente não falar com ele diretamente, porque ele é muito amoroso, ele nos entende e ele não nos condena de nada. Portanto, Deus é aquele que está lá, distante, e quando eu quiser, eu posso até lembrar que existe um Deus, que dizem por aí, que ele me ama, parece que criou algumas coisas. Eu também já ouvi falar que existe um Deus que já abriu a terra, que engoliu pessoas, que abriu o mar. Mas isso tudo muito distante. Muitas pessoas não conhecem Deus como nós conhecemos. Muitas pessoas não conhecem o Evangelho como nós conhecemos. Muitas pessoas não têm noção do que a Bíblia fala sobre Deus. Mas nós vimos na primeira aula que Deus, ele existe. Deus, ele tem a sua palavra que nos fala a respeito dele próprio, a respeito do seu amor, mas também a respeito da sua justiça. Nós, nessa aula, nós vamos pensar o seguinte: será que se hoje eu fosse falar do amor de Deus para algumas pessoas, elas estariam entendendo
Deus como ele realmente é? Eu sei que você não pensa que Deus é assim. Nós sabemos que de fato ele não é assim, não é verdade? Nós sabemos que Deus, ele é um Deus criador. Ele é um Deus que domina sobre todas as coisas. E hoje nós vamos falar nessa lição que eu preparei sobre duas formas de Deus nos apresentar a nós. A Bíblia nos ensina que Jesus veio através de Deus para nos resgatar, demonstrando que Deus, ele nos ama de verdade. Mas a Bíblia também nos ensina que o amor de Jesus por nós precisa ser apresentado para outras pessoas. Mas também apresentado não esse Deus que fica ali distante, que tá tudo bem de vez em quando eu falar com ele, que parece que existe uma Bíblia que fala um pouco dele, uma coisa distante. Não, nós temos que apresentar para as pessoas e também para nós mesmos que Deus é um Deus íntimo, um Deus, como nós falamos, de conexão. E nós precisamos também entender e apresentar Deus às pessoas. E também você que está me assistindo nesse vídeo, nessa aula, que também não conhece Deus, que acha que Deus é esse, né? É ser, ou esse Senhor bem distante. Nós precisamos entender como ele é de verdade. E nós precisamos entender que esse Deus verdadeiro, ele tem duas características muito importantes que nós vamos falar nessa aula. A primeira característica desse Deus super importante é que ele é um Deus criador. Ele criou todas as coisas. Ele criou tudo que você pode ver. E se hoje você pode pegar numa caneta, no celular, até mesmo no papel, foi porque antes de tudo isso existir, ele criou os elementos fundamentais para que pudesse haver caneta, o material apropriado para poder criar um celular, os seus metais, todos os seus elementos da natureza que foram transformados. Ele precisou criar a árvore, né, para que nós tivéssemos a celulose, para produzir o papel, a tinta de impressão. Então, tudo foi criado por Deus, né? Como dizem na natureza, nada se cria, tudo se transforma. Não se cria porque houve uma outra pessoa, um ser sobrenatural, um ser muito, muito especial, um ser muito inteligente, um ser muito sábio, que criou todas as coisas. E a Bíblia nos diz que ele criou tudo simplesmente porque ele falou para que essas coisas existissem. Então, pela sua palavra, ele criou todas as coisas. Pela sua palavra, ele criou a terra. Pela sua palavra, ele criou a luz. Pela sua palavra, ele criou o sol, as estrelas que ficam ao redor do nosso céu. Ele criou a lua, ele criou as galáxias, ele criou todo o universo. Ele criou o mar, ele criou os rios, ele criou os peixes, os répteis, todos os seres viventes que hoje nós vemos por aqui, onde nós podemos até muitas vezes nos relacionar, como ter um cachorro de estimação, um gato. Foi Deus que criou todas as coisas. E a Bíblia diz que ele fez tudo isso, preparou toda essa terra. Tudo que nós conseguimos ver hoje de fato, foi ele quem criou. E lá em Salmo 19:1 diz o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Então, esse salmo diz que Deus criou todas as coisas, até o firmamento, né? O céu, ele não cai sobre a nossa cabeça, porque foi Deus quem fez esse firmamento e ele controla tudo o que ele fez. O mar, ele não avança a terra, porque Deus fez tudo perfeito para que nós não fôssemos de repente engolidos, né, pelo mar. Então ele mesmo determina o limite que o mar pode vir, né, para que nós não sejamos envolvidos por toda aquela água e até mortos, né, eliminados da terra. Então ele criou tudo, até os limites. Então esse salmo diz que ele criou, né? E os céus, ele proclama a glória de Deus, a grandiosidade de Deus, a soberania de Deus, pela magnitude, pela beleza de tudo que ele fez, porque nenhum homem fez o céu, as estrelas, as galáxias, nada. E o firmamento anunciam as obras da sua própria mão. Então, pela palavra, Deus criou tudo. E ele fez isso em 6 dias. No último dia, ele criou a sua obra-prima. Vocês já sabem, né?
Quem já assistiu a outras aulas, quem já tem um contato mais direto com a Bíblia, sabe que Ele nos criou no sexto dia. Ele criou o homem e depois criou a mulher. E nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Nós somos parecidos com Deus. A Bíblia nos afirma que Ele nos fez. Então, Ele é o soberano criador. Ele criou todas as coisas. Ele criou tudo que nós vemos no mundo. Mas Ele criou eu e você também. Então, nesse primeiro tópico da aula, nós queremos aqui apresentar para você um Deus criador. E você pode falar para as pessoas também que tem uma imagem errada de Deus, que já ouviu falar pouco de Deus, que foi Ele mesmo quem o criou. A Bíblia diz isso, e na nossa primeira aula a gente sabe que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Então, é Deus realmente falando conosco. E se a Bíblia diz que Ele nos criou, Ele está sendo verdadeira. E as pessoas precisam saber disso. Nós não fomos criados por um meteoro, nós não viemos do acaso. Existe um Deus poderoso, maravilhoso, que nos criou com inteligência, que nos criou perfeitos, que nos criou seres pensantes, que nos conectam um com o outro, seres que dominam sobre toda a terra, sobre todos os animais, seres que criam, né? Eles criam coisas maravilhosas, seres humanos que vão além, que criam a tecnologia, que nos fazem pessoas melhores também para poder fazer com que nós desfrutemos, para que nós tenhamos possibilidades melhores, né? Um carro para a gente se deslocar, uma casa para a gente morar, tantas coisas, né? A possibilidade agora da internet, de a gente estar ali, ó, falando um com o outro, talvez eu falando mais, vocês depois com o John, como foi nessa última terça, mas isso tudo foi Deus quem fez a partir do homem, dando a ele inteligência. Portanto, Ele é o nosso Criador. Ele me criou, Ele criou você, Ele criou todas as coisas. Então, essa é a primeira coisa que nós precisamos fazer com que o mundo saiba. E nós temos que ter isso muito claro. Então, pela palavra, pelo poder da sua palavra, Deus criou todas as coisas. E essa bondade de Deus, ela é manifestada quando, lá na primeira aula, nós vemos que nós pecamos através de Adão, né? Adão desobedeceu a Deus. Deus criou Adão, a sua obra-prima. Mas Adão, ele pecou. A Bíblia diz que Deus deu uma ordem para ele, para que ele não se alimentasse do fruto de uma determinada árvore. Mas ele, sendo enganado pelo diabo, foi e desobedeceu a Deus. A partir daquele momento, então, como nós vimos, nós fomos desconectados, nós fomos separados, né, de Deus. E Deus, Ele é um Deus que nos ama muito. Como nós vimos na primeira parte dessa aula, é um Deus criador, mas Ele também é um Deus justo, é um Deus santo. E como justo Deus, Ele providenciou que nós fôssemos conectados, porém, trazendo uma pessoa para pagar o preço dessa desconexão, que nós vimos também que essa pessoa, ela nos traz boas novas de salvação, de resgate, que é o próprio Jesus Cristo. Então, Ele mesmo providenciou esse resgate, né? Ele mesmo falou para o seu filho, desça à terra, pague o preço, porque eu sou um Deus justo. E Ele veio, pagou o preço de sangue, Ele morreu no nosso lugar. E nós vimos que se nós crermos nesse amor e nós falarmos para Jesus, Jesus, eu creio, vem morar no meu coração, nós nos ligamos a Deus novamente. Mas Ele é um Deus justo, nós não podemos esquecer disso. Ele é um Deus criador, Ele é um Deus amoroso. A Bíblia diz, está cheio de passagens bíblicas onde Deus nos prova o amor dele. E o maior amor que Ele tinha, que era o seu próprio filho, Ele entregou para morrer no nosso lugar, né? Para que nós tivéssemos acesso a Ele de novo. Mas Ele não tira de nós toda a culpa dos nossos pecados. Ele não aceita os nossos pecados. Ele é um Deus correto, Ele é santo. Mas Ele tem amor por nós. Mas nós não podemos esquecer que Ele é um Deus justo. Jesus veio, morreu no nosso lugar, nós o aceitamos. Mas nós continuamos pecando e nós temos que ter a consciência disso. Ele tira de nós a culpa daquele primeiro momento
do pecado. O pecado capital, o pecado maior, o pecado que realmente nos separou de vez. Mas nós sabemos que nós continuamos errando. De vez em quando desobedecemos a Deus, ou desobedecemos aos pais. Quando nós desobedecemos aos pais, nós desobedecemos a Deus. Ou às vezes falamos grosseiramente, ou às vezes mentimos. Isso tudo desagrada a Deus, né? E Deus, ele é santo, nele não tem esse tipo de coisa. E ele, a Bíblia diz, lá em Êxodo 34, de 6 a 7, Êxodo 34, de 6 a 7, eu vou abrir aqui para ler. 34, de 6 a 7, diz o seguinte. Moisés, ele estava lá, né, escrevendo as tábuas, né, preparando lá no Monte Sinai para falar com Deus, né, e aí ele lavrou, né, escreveu lá as primeiras tábuas. E aí ele diz o seguinte aqui na Bíblia, lá em Êxodo, essa passagem que eu te falei, de 34, de 6 a 7. E passando o Senhor por diante dele, de Moisés, Moisés clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, Deus clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado. Então, nós vemos aqui nessa passagem que Deus, ele é longânimo, ele é paciente, ele é amoroso. Ele tem cuidado de nós, mas ele não inocenta quem é culpado. Então, ele espera de nós que sejamos, depois que nos conectamos com Jesus novamente, que estamos ligados a ele, que sejamos também santos e justos. Ou seja, se a gente mente, tem que parar de mentir. Se a gente fala grosseiramente, tem que começar a falar um pouco mais manso. Se a gente desobedece, desonra o pai e a mãe, nós temos que pedir desculpa e segurar um pouquinho a boca. Se a gente já está pronto para brigar com um colega, a gente tem que parar e pensar. Ou seja, todos esses pecados, Deus ele não nos condena e nos afasta de novo, não. Mas ele espera que nós cheguemos até ele, reconheçamos e pedimos perdão por esse tipo de coisa que nós fazemos. Porque a Bíblia diz que ele é amoroso. Nós acabamos de ler aqui em Êxodo 34, 6 e 7. Depois você leia com um adulto, se você tiver dificuldade de entender, procure um dicionário, porque tem algumas palavras que eu sei que são mais complexas, que provavelmente não seja do domínio de vocês. Mas a Bíblia diz que ele é longânimo, que ele é paciente, que ele aguarda que nos arrependamos, mas ele não inocenta o culpado. Então ele é um Deus justo. E nós temos que ter isso em mente, né? O versículo 7 fala muito sobre isso. Que ele é um Deus de justiça. Ele é um Deus que quer que nós sejamos parecidos com ele. Também eu quero que vocês depois leiam, né? Ou se você tiver com a sua Bíblia agora aberta, melhor ainda, você dá uma pausazinha e abra em Salmo 33, 5. Nesse versículo, reafirma como é o nosso Deus, como é o caráter de Deus, como ele é um Deus zeloso, cuidadoso com a justiça. Esse salmo diz o seguinte, 33, versículo 5. Ele ama a justiça e o direito. Então, ele é um Deus justo. Ele é um Deus que ama as coisas certas. Ele é um Deus que não serve de qualquer jeito, né? Como nós falamos no começo da aula, não, tá bom, não tem nada não, ele é bonzinho mesmo. Não, ele é um Deus justo, ele é um Deus de coisas certas, né? Então, nessa aula, eu quero que vocês percebam duas coisas. Que Deus, ele é o nosso Criador, ele criou todas as coisas. Tudo que a natureza nos oferece está a nosso dispor, está a dispor do homem para que nós possamos utilizar, claro, né, utilizar com inteligência, utilizar com responsabilidade. Ele é um Deus bondoso e ele nos criou, nos ama. Ele mandou seu filho, mas ele também é um Deus santo, ele é um Deus justo. E nós vimos aqui na Bíblia que nós temos vários versículos afirmando a justiça de Deus, afirmando que ele não inocenta as pessoas que são culpadas, mas ele também está aberto para poder perdoar.
está aberto para poder consertar o caminho. Ele está aberto para poder dizer: venha a mim, me peça perdão, que eu te perdoo. Então é isso que nós temos que entender, nós temos que observar. E a Bíblia fala muito do amor de Deus, mas também fala das consequências de coisas erradas que nós fazemos, porque Deus é um Deus justo. Então, meninos, nessa aula de hoje, eu quero que vocês realmente tirem um tempo para analisar, sabe? Se de repente você não pode ver o vídeo no momento que ele é disponibilizado, geralmente no domingo, depois das 3h30, por volta das 3h30, 4h, tire um tempo depois para que você assista, né? Não porque é uma aula chata de escola dominical, não. É uma aula para que nós possamos parar, pensar no nosso Deus, conhecer um pouco mais. Lembra daquela aula que nós tivemos, onde eu falei como é que você pode chamar alguém de amigo se você não conhece? Como é que você pode saber o que essa pessoa gosta ou não gosta se você não se relaciona com ela? E nós temos então o desafio de nos relacionar com o nosso Deus. E vocês já sabem, não existe outra forma de nos relacionarmos com um amigo, de nos termos intimidade, de conhecer direito essa pessoa, sem ser lendo a Bíblia e orando. Lendo a Bíblia para que esse amigo fale conosco, para que nós possamos conhecer o que ele pensa de nós, para que nós possamos conhecer como é que ele fez e faz todas as coisas e o que ele espera de nós. Mas esse amigo também quer nos ouvir, ele quer se relacionar conosco. E isso a gente faz através da oração. Então, leiam a Bíblia todos os dias, orem todos os dias. Eu quero encorajar você a conhecer mais o Deus que você diz que serve. Eu quero encorajar você a conhecer Deus como Ele realmente se mostra. Não aquele distante que eu mencionei no começo da nossa aula. Isso é importante você perceber, como muitas pessoas acham que Deus é. Não, Ele é um Deus amoroso, Ele é um Deus paciente, um Deus criador, mas é um Deus justo. E Ele quer se relacionar com você. Faça isso, procure conhecer o Senhor. E nós vamos, assim, perceber como isso é poderoso e transformador na nossa vida. Fale com seus pais, peça seus pais para assistirem com você também, para que eles possam também ser incentivados. Estudar a Bíblia nos leva a conhecer esse Deus. Estudar a palavra dele faz com que nós possamos realmente evitar o pecado. Ele é um Deus justo, um Deus amoroso, mas Ele está disposto a nos perdoar quando nós pecamos também. Então eu quero que você realmente abra o seu coração e procure de fato conhecer o Deus poderoso, grandioso, que criou todas as coisas. Vamos agora orar, pedir para que o Senhor nos proteja, nos guarde e que nós possamos aplicar, eu aqui em casa, no meu trabalho, na minha rotina diária, você aí na sua casa também, na rotina que você tem tido, essa palavra poderosa do Senhor, que hoje foi a lição que nós tivemos sobre o Deus Criador e o Deus Justo. Senhor, muito obrigada por essa possibilidade, muito obrigada porque o Senhor é um Deus tão grande, tão poderoso, um Deus tão criativo, um Deus, ó Pai, que nos ama tanto, um Deus dono de tudo, Pai, mas também um Deus que quer se relacionar conosco. O Senhor é um Deus justo, o Senhor não tolera o pecado. Obrigada, Pai, porque hoje nós sabemos, ó Deus, que o Senhor veio, ó Deus, orar no nosso coração, habitar no nosso coração para nos transformar. Que o Senhor possa abençoar cada um que ouvia, ó Pai, essa lição, cada pré-adolescente que se dispor a assistir esse vídeo e que o Senhor possa, ó Pai, fazê-los crescer, ó Deus, em sua vida espiritual, amar a Tua Palavra e, acima de tudo, conhecer o Senhor cada vez mais. É que eu te peço em nome de Jesus. Meninos, então, obrigada pela atenção, obrigada por esse momento que você tirou para poder assistir a nossa aula. E eu aguardo vocês na próxima semana com a nossa terceira aula. E um beijo grande para vocês. Participem às terças-feiras do PG com o John e nós vamos estar ali discutindo novamente esse mesmo tema, tá bom? Beijo para vocês e até a próxima.